Fala pessoal da CBIL, tudo bem com vocês? Meu intuito com esse vídeo é explicar oralmente as questões da segunda proposta estatutária da CBIL. Considerando que eu não estarei presente na reunião, eu farei como se eu estivesse apresentando essa proposta na reunião. Eu espero que com essa compilação de vídeos fique mais tranquilo para todo mundo entender as diversas alterações estatutárias que estão sendo propostas e espero que a gente consiga fazer uma discussão mais qualificada com esses vídeos. Tudo bem? Vamos lá. Quem teve a oportunidade de abrir o documento percebeu que existem essas notas da versão. Elas são bem autoexplicativas e eu não vou ler todo esse documento, também não vou ler todo o estatuto. Eu vou usar esses vídeos apenas para chamar a atenção de alguns outros pontos importantes que merecem mais atenção e que não foram necessariamente mencionados aqui nessas notas da versão ou que estão dentro do documento. Acontece que foram tantas alterações, foram tantas mudanças que não compensava mais fazer uma legenda colorida explicando o que foi alterado ou incluído. Esse estatuto, essa segunda proposta estatutária, ela é uma mudança ainda mais agressiva em relação ao estatuto vigente, se comparado com a primeira proposta estatutária. Então, o ideal é que todo mundo leia ela em sua completude. Mas como eu sei que é muito complexo e existem diversos detalhes que chamam mais atenção do que outros, eu considerei que alguns desses pontos mereceriam esses vídeos. Então, como eu falei, eu não vou ler essas notas da versão, eu já vou passar para alguns pontos que eu considero de maior importância. Eu começo chamando a atenção aqui na página 2, na parte 3, que fala da utilização do termo comunidade em detrimento do termo território. Um outro argumento que não está aqui no papel, mas que eu pensei, é que a Verra ela vai analisar o projeto sob a ótica do CCB, que tem a palavra comunidade. Então, acho que ficaria mais amigável para a Verra analisar o nosso estatuto de acordo com esse termo comunidade e não território. Entretanto, nós ainda temos essa lacuna de definição o que é essa comunidade. Então, e essa parte, ela não é jurídica. Ela, na verdade, vai depender do que vocês vão compreender como território. Não tem como definir o que seria essa comunidade, na verdade, e não território. Então, assim que vocês chegarem em um consenso sobre o que seria essa comunidade, que é um conceito importantíssimo, principalmente em se tratando dos comitês comunitários e posteriormente temáticos, que eu falarei adiante, é muito bom que a gente tenha esse conceito bem consolidado e ele vai, inclusive, constar no Estatuto. Eu chamo a atenção para o fato de que alguns órgãos foram extintos do Estatuto. São eles o Conselho Consultivo, Associativo, Central de Projetos, Secretaria Executiva. Esses órgãos, anteriormente colocados, simplesmente deixaram de fazer sentido de acordo com as novas disposições do Estatuto, com o novo arranjo de governança. Em relação ao capítulo das salvaguardas ambientais e compliance, esse capítulo ele foi removido da primeira proposta estatutária, mas a ideia é que ele componha outros textos de política interna da CBIL no futuro. Importante pontuar que houveram mudanças, sugestões de mudanças, sobre como chamar os associados. Se anteriormente, na primeira proposta estatutária, a gente tinha a ideia de chamar associados efetivos, agora o meu conselho é que não chame mais efetivo por fato de precisão, e sim convidados, porque eles são efetivamente convidados e admitidos pelo então Conselho de Administração, que foi agora instituído. Nesse ponto de ser convidado e admitido pelo Conselho de Administração, os associados convidados possuem semelhança com os associados honorários e institucionais. A grande diferença é que os associados convidados serão escolhidos a dedo para poder integrarem nessa qualidade para participarem de votações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração, ao passo de que os convidados honorários e institucionais não têm essa prerrogativa. Então nós ficamos com as seguintes categorias de associados: os associados convidados, os associados que são fundadores, os associados honorários, os institucionais, os contribuintes, que são efetivamente os produtores e os superficiários, e nós temos também os associados representantes comunitários. Anteriormente, na primeira proposta, como está explicado no texto aqui, nas notas estatutárias, a ideia é que os associados comunitários seriam representantes da comunidade. E também é um termo mais vago. É mais preciso falar associados representantes comunitários. E esses associados representantes comunitários terão um papel muito importante dentro dessa segunda proposta
estatutária. Eles vão se surgir dentro do âmbito dos comitês comunitários e terão direito a votar em algumas matérias, como será melhor explicado na frente. Algumas ideias gerais sobre a Assembleia Geral é que, conforme foi conversado na última reunião, a Assembleia Geral, por ter a participação dos superficiários e dos associados representantes comunitários, até então associados comunitários, ela teria a sua competência diminuída. A ideia é que o Conselho de Administração concentrasse maiores funções e tivesse mais poder de direção dentro da CBIL. E isso foi feito. Será explicado melhor na frente também. Então, foi instituído o Conselho de Administração. E a grande questão é como a gente faria essa transferência da diretoria executiva atual para esse Conselho de Administração. E eu instituí dentro das disposições estatutárias uma metodologia para a gente poder fazer isso. Eu vou explicar ela mais adiante. E é importante ter atenção para esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, que após tudo ter dado certo e o Conselho de Administração estiver vigente, ele tem um prazo para poder instituir os seus regimentos internos, os comitês estatutários e, enfim, fazer funcionar de fato todos os órgãos e disposições estatutárias que nós estamos deliberando agora. Sem dúvida, um diferencial dessa segunda proposta estatutária é que nós temos este organograma, que consegue explicar direitinho quais são os níveis hierárquicos e quais são os comitês estatutários que derivam do estatuto. Então fica bem mais fácil a gente visualizar qual seria a organização, o organograma da ACBIL. Sugiro que todo mundo pare um pouquinho e dê uma estudada nele. Ele ficou bem mais simples do que anteriormente proposto. Uma observação em relação ao todo do estatuto é que ele ficou mais enxuto. Se antes ele tinha aqueles tantos de capítulos, é importante pontuar que, como eu falei, alguns órgãos foram excluídos e ele acabou ficando menor, o que é bom pra gente. E um ponto curioso também é que, embora ele tenha ficado menor, com menos artigos, ele ficou bem mais detalhado. Está bem mais detalhado a questão de como serão as deliberações de cada órgão, como cada comissão seria eleita, como cada conselho seria eleito. Então, da minha perspectiva profissional, essa segunda versão ela está bem mais aprimorada do que a primeira versão. Aqui, nesse primeiro capítulo, da denominação, sede, etc., não teve nenhuma mudança. Então, importante ressaltar isso para a gente agilizar a nossa leitura do Estatuto. E eu coloquei nas notas também, mas é só pontuar aqui que não há numeração de capítulo e artigo, porque devido ao volume de inserções, alterações, modificações e colagens de artigos, eu optei por não enumerar os artigos, porque facilita demais as edições e, enfim, se vocês acabarem sugerindo algumas modificação ou retirada de artigo, fica muito mais tranquilo editar depois. Claro que, no momento próprio, todos os capítulos e artigos serão devidamente numerados. E, de novo, aqui na parte dos associados, só houve essa mudança em relação à nomenclatura dos associados convidados e associados representantes comunitários. Então, nós temos aí 6 categorias de associados. Também houve uma modificação nesse artigo que fala de como os associados contribuintes, no caso superficiários, entrariam ou seriam excluídos. Considerando que nós temos um volume muito grande de produtores, seria mais fácil delegar essa competência finalmente à diretora executiva. Anteriormente, essa competência de processar a admissão e exclusão de superficiários estava delegada somente à secretaria da entidade, que inclusive não é a secretaria executiva, que era outra ideia que a gente tinha e também foi excluída. Mas um ponto de atenção é que no estatuto vigente tem esse artigo que fala que é direito do associado demitir-se do quadro social quando julgar necessário, e etc. Houve uma inclusão desse parágrafo único para poder frisar o fato de que a exclusão do associado, seja ela por vontade dele ou não vai acarretar no desligamento da propriedade dele nos projetos da ACBIL. Então terão prevalência as disposições que foram firmadas em contrato com esse superficiário. Diferentemente dos associados contribuintes, os associados fundadores, convidados, honorários e institucionais terão a sua admissão ou exclusão mediante decisões do Conselho de Administração. Eu coloquei esse artigo aqui também, que fala que os processos administrativos e suas consequentes sanções, nós estamos falando dos associados, tá? Poderão ser analisados e votados pelo Conselho de Administração, após o parecer do Comitê de Ética. É porque, quando fala do Comitê de Ética, eu vou chegar nessa parte, fala que o Comitê de Ética tem essa competência de processar esses associados, principalmente os associados
contribuintes, são superficiários. A ideia é que o Comitê de Ética fique com essa incumbência de processar os associados contribuintes e que o Conselho de Administração tenha a possibilidade, caso queira, de processar os associados, fundadores, convidados, honorários institucionais. Isso foi pensado para agilizar a dinâmica dessa questão dentro da CBIL. No que diz respeito aos órgãos estruturais, como eu disse, ficaram mais enxutos. Se antes a gente tinha aquele tanto de órgão, conselho consultivo, associativo, a maioria deles foi extinto. E aqui no Estatuto já tem também quais são os níveis hierárquicos, né? Então nós temos o primeiro nível da Assembleia, o segundo nível do Conselho de Administração Fiscal e assim por diante. É interessante notar que no terceiro nível, nós temos os comitês estatutários. E eu vou chegar nessa parte também, mas aqui antes, na reunião anterior, havia sido proposto colocar comitês estatutários e comitês regimentais ou comitês temáticos. Acontece que eu optei, e vocês podem opinar em relação a isso também, claro, a colocar só comitês estatutários, que são os comitês que estão dentro do Estatuto. E dentre os comitês estatutários, nós temos os comitês comunitários, que são aqueles que servem para dar vazão às demandas específicas de cada comunidade. Aí a ideia é que cada comitê comunitário possa, por disposição estatutária, instituir o seu comitê temático. Então é como se houvesse essa determinada estrutura. Nós temos os comitês estatutários, dentre os quais estão os comitês comunitários, dos quais surgem os comitês temáticos, para dar vazão às demandas específicas de cada comunidade. Eu considero importante mencionar também que a associação não está restrita a esses órgãos. Nós temos essa disposição do parágrafo único que autoriza a criação de outros órgãos. Então, por exemplo, no caso do Conselho Associativo, que foi excluído porque suas funções foram diluídas ou transferidas para outros órgãos, caso seja necessário, nós podemos retornar com esse conselho ou debater novas ideias sobre os novos órgãos. Então vamos lá, agora falando da Assembleia Geral, o que mudou e como está nesse momento. Se antes os superficiários, que seriam então os associados comunitários de anteriormente, poderiam participar dessa Assembleia Geral, agora eles não podem mais. A Assembleia Geral vai ser composta, ou seja, só vai ter direito a voto na Assembleia Geral os associados fundadores, os convidados, os representantes comunitários, que são aqueles que surgem no âmbito dos comitês temáticos, os associados honorários e institucionais. Um ponto de grandiosíssima relevância é que houve uma mudança drástica nas prerrogativas da Assembleia Geral. Se antes a Assembleia Geral poderia fazer centenas de coisas, agora elas só podem fazer essas 4 coisas aqui. A maioria das prerrogativas que estão atualmente na Assembleia Geral foram transferidas para o Conselho de Administração. E é interessante aqui que a Assembleia Geral ela tem a prerrogativa de referendar o planejamento estratégico plurianual. Então ela não vai deliberar sobre como será, enfim, vai ser só uma validação do que o Conselho Administrativo decidiu em relação ao planejamento estratégico plurianual e orçamento e essas diretrizes estratégicas da CBIL. Dentre vários outros detalhes que estão aí na parte da Assembleia Geral, é muito importante que todo mundo leia com atenção essa parte. Eu chamo a atenção para esse artigo que fala de como que serão as regras deliberativas do direito ao voto na Assembleia Geral. Então, vem falando assim, que os associados fundadores e convidados têm voto pleno em todas as matérias, então o poder está com eles. Os associados representantes comunitários, eles só podem votar em matérias que afetem diretamente a sua comunidade e território. Então, eles não conseguem opinar sobre diretrizes gerais da CBIL, por exemplo. E também tem esse detalhe, que eles só podem opinar após esse período de carência de 6 meses nessa qualidade de associado. É importante prestar atenção nisso porque esses associados representantes comunitários são eleitos lá nos comitês comunitários para um mandato de 2 anos. Então, em tese, eles só conseguem votar por 1 ano e meio. Então, a ideia é que eles tenham uma representatividade, o poder de voto limitado mesmo, né? E é importante colocar esse período de carência para evitar insurgências, motins, e, enfim. Isso é tudo feito para abaixar o nível de poder dos superficiários, que são os associados contribuintes nessa segunda nova proposta. E como eu mencionei, os associados honorários e institucionais nas Assembleias Gerais poderão falar, mas não poderão votar, salvo se o Conselho de Administração autorizar expressamente que eles votem. Então essa é a grande diferença entre os associados honorários e institucionais.
porque se não fosse essa diferença de poder de voto, na verdade, o ideal seria condensar os associados honorários institucionais e convidados em uma categoria só, associados convidados, ficaria mais simples. Contudo, é importante a gente manter esses associados honorários e associados institucionais. E mais adiante vai ficar claro o motivo disso. Outro ponto importante é que as deliberações elas terão quórum para cada uma das competências. Então, para poder alterar o estatuto, são 2/3, matérias ordinárias, maioria simples, e dissolução da associação, são 2/3 também. Infelizmente, em relação à alteração do estatuto social e à dissolução da associação, como bem explicado nas notas da versão, são competências delegadas para a Assembleia Geral por força de lei, por força do Código Civil. Nós não temos como tirar essas competências da Assembleia Geral. Senão, eu faria isso e deixaria essa competência no Conselho de Administração, mas infelizmente, por força legal, não posso fazer isso. Então vamos lá, agora do Conselho de Administração. Faz a leitura desse artigo que diz que o Conselho de Administração é um órgão colegiado de deliberação estratégica e fiscalização superior da CBIL, composto por 7 a 11 membros não remunerados, cabendo-lhe eleger seus próprios pares, a assegurada continuidade institucional, a independência decisória e a representatividade mínima prevista. Essa representatividade mínima prevista significa que tem que ter no mínimo isso e até 11. Então, não necessariamente serão 11 pessoas no Conselho de Administração, mas no mínimo esses associados que estão aí. 3 fundadores, 2 convidados, 1 associado representante comunitário e, no mínimo, 1 membro independente de notório saber em finanças, direito ou ciências ambientais. E aqui nesse ponto pode surgir essa dúvida, por que colocar mínimo de 1 associado representante comunitário? Então, a ideia é que exista mesmo esse associado representante comunitário e dificilmente será um representante comunitário que vai colocar uma balbúrdia nas ordens do Conselho, porque o Conselho será elegido por uma chapa, então terá que haver uma coesão entre essas pessoas. Além disso, o principal argumento, na verdade, é que ter um associado representante comunitário nessa instância, que é a segunda no grau hierárquico da CBIL, dá uma aparência de lisura. É como se os associados contribuintes, que são os produtores, tivessem uma representatividade nesse órgão que só está submisso à Assembleia Geral. E aqui, novamente, nós temos uma diferença entre os associados convidados e os honorários e institucionais. Porque os honorários institucionais podem compor o Conselho de Administração, mas não podem votar. A ideia é que os honorários institucionais sejam pessoas para serem ouvidas nos conselhos e pessoas que dão uma aparência melhor para a CBIL, dão uma visibilidade melhor para a CBIL, mas sem que essas pessoas tenham esse poder de voto. Então essa é a grande diferença entre os associados convidados e honorários institucionais. Os convidados são aqueles estrategicamente convidados e admitidos pelo Conselho de Administração, sabendo que eles terão poder de voto. Enquanto isso, os honorários institucionais não necessariamente terão esse poder de voto. Só terão se expressamente autorizado pelo Conselho de Administração no que se trata da Assembleia Geral. Aqui tem vários pontos importantes, mas eu também queria chamar a atenção para o fato de que o Conselho vai se reunir a cada bimestre. Eu coloquei essa frequência aqui, mas vocês podem e devem opinar em relação a isso. Se for muito, avisar e falar para mudar, colocar a cada trimestre ou semestre, ou até mesmo uma vez por ano. Eu acho que uma vez por ano já é demais. Mas isso vai do critério de vocês também, né? Outro ponto que eu sei que não necessariamente vai ser unânime entre vocês que estão assistindo é que o diretor executivo, que é o CEO, que é o gerente máximo da diretoria executiva, embora esteja lá no último nível de grau hierárquico, ele pode convocar o Conselho de Administração nos casos de urgência. Outro ponto que é relevante é que para poder acontecer as deliberações, é necessário que haja esse quórum de instalação de apenas 1/3 dos membros ativos, coisa que vocês também podem opinar. As deliberações são tomadas por maioria simples dos presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade em caso de empate. Lembrando que o voto de qualidade é diferente do voto de Minerva. Enquanto o voto de Minerva é aquele voto designado para a pessoa que só vota para desempatar, o presidente sempre vota. E em caso de empate, ele é como se ele votasse de novo. Então ele teria, em tese, 2 votos. Seria esse voto de qualidade.
E aí, nas competências do Conselho de Administração, está praticamente todas as diretrizes da associação. São várias competências e não são exclusivas. Elas são pelo menos 22 competências, né? Importante que vocês tenham ciência de que o Conselho de Administração provavelmente vai se reunir bastante vezes. Não tem como a gente colocar tanto poder em cima de um conselho e esperar que ele se reúna poucas vezes. E aí, como que vai acontecer essa eleição do Conselho de Administração? A ideia é que haja a candidatura de uma chapa única, para que não hajam divergências em relação à continuidade do Conselho. Lembrando que a ideia é que o Conselho ele vote em si mesmo. Então ele terá esse caráter de auto-perpetuidade. Quem vai votar para os próximos conselheiros será o próximo Conselho. Acontece que, para a primeira vez, para o primeiro empossamento do Conselho de Administração, infelizmente não dá para ser assim, já que não existem conselheiros atuais no Conselho de Administração. Sendo assim, eu instituí um mecanismo de eleição para a chapa inaugural do Conselho de Administração. Ela será eleita via Assembleia Geral. Então nós teremos que fazer uma outra Assembleia para poder eleger esse Conselho de Administração. E isso só vai valer para a primeira chapa. As próximas chapas serão eleitas pelo próprio Conselho de Administração. Está discriminado aqui. A chapa inaugural do Conselho deve, excepcionalmente, ser apresentada e aprovada por maioria simples em Assembleia Geral, em até 90 dias após a vigência desse estatuto, dispensando-se tal requisito para as próximas candidaturas. Então a gente vai precisar fazer essa eleição via Assembleia, aproveitando que ainda não existem outras categorias sociais. Então é bem tranquilo a gente fazer isso. A minha preocupação sincera em relação a essa transição da diretoria executiva atual para o Conselho de Administração é como que isso será avaliado pelo cartório. Porque após a vigência desse estatuto, a diretoria executiva terá seus poderes perdidos. E, inclusive, a sua qualidade de associados terá mudado. Então, eu sinceramente não consigo mensurar em qual medida o cartório vai aprovar esse tipo de mudança. E é importante que vocês tenham em mente a dificuldade de fazer essa transição, porque dependendo do que for aprovado ou rejeitado pelo cartório, nós poderemos demorar ainda mais para poder tornar o estatuto o máximo possível dentro dessa ideia que está sendo apresentada aqui. E assim, em relação ao Conselho de Administração, é importante que todo mundo esteja na mesma página. Então, eu não consigo parar o vídeo aqui e explicar artigo por artigo, porque senão seria um vídeo gigantesco maior do que já está. Então, é importante que vocês leiam para que a gente faça uma discussão mais qualificada a respeito disso. Leiam com atenção para a gente poder deliberar a respeito dele, porque é muito importante. É o órgão máximo de deliberações do Conselho da CBIL, né? Então, não tem como a gente deixar passar batido qualquer questão. Então, isso tem que ser analisado nos detalhes e lido com atenção. O Conselho Fiscal mudou muito pouco. Ele foi complementado em alguns pontos, mas a essência, a forma, permanece a mesma. Agora, na parte que eu gosto mais, que são a dos comitês estatutários. Nós temos 5, como vocês estão vendo aí, e vamos passar rapidinho em cada um deles. Lembrando que, a depender da necessidade, pode ser criado outros comitês. O Comitê Gestor de Fundos tem esse objetivo de fazer a gestão dos recursos financeiros da CBIL e tem várias competências. É importante mencionar aqui que, além dessa grande quantidade de competências, os membros do comitê são escolhidos dentre o Conselho de Administração. Então, o Comitê Gestor de Fundos é composto por integrantes do Conselho de Administração também. E o mandato do Comitê Gestor de Fundos é o mesmo do Conselho de Administração. Eles acompanham, eles são concomitantes. Então, assim que eleitos os conselheiros do Conselho de Administração, já são eleitos quem serão os representantes do Comitê Gestor de Fundos também, e terão esse mandato concomitante. Chama atenção para o fato de que o comitê vai se reunir a cada trimestre, o que pode ser objeto de opinião de vocês também. Se for uma frequência muito alta ou muito baixa, como eu já mencionei, basta falar comigo que a gente altera essa frequência. Em relação ao Comitê de Ética, Integridade e Governança, vai ser o comitê responsável por deliberar acerca das ocorrências, infrações éticas dos associados e infrações éticas nas dependências também da CBIL. Ele é composto por 2 membros do Conselho de Administração, um membro do Conselho Fiscal, um membro associado contribuinte e um membro da diretoria executiva, podendo ser qualquer um
dos contratados pela diretoria executiva. Lembrando que diretoria executiva, abre parêntese, nova, eu estou querendo me referir à diretoria executiva dessa segunda proposta estatutária, conforme está nas notas da versão. Bom, a ideia é que o comitê de ética seja composto por órgãos aleatórios, para que seja garantida uma maior lisura nas suas decisões. Enfim, não necessariamente precisa ser nessa disposição 2 membros do Conselho de Administração e tal. Inclusive, talvez seja interessante mudar essa parte de 2 membros do Conselho de Administração, porque já é muita coisa participar do Conselho de Administração. Então, talvez seja melhor colocar outros membros de outros órgãos ou até mesmo de outros comitês. Mas isso vai depender da deliberação de vocês. Segue aí a minha sugestão dessa forma. E assim como o comitê gestor de fundos, os membros do comitê de ética terão um mandato concomitante com o conselho de administração. Eles devem ser indicados pelo conselho de administração e aprovados pelo conselho de administração. E existem disposições falando que o conselho de administração, na sua primeira reunião, já deve instituir quem são essas pessoas que vão compor o comitê de ética, o comitê gestor de fundos e outros comitês que dependam de avaliação, indicação, aprovação do conselho de administração. Isso tem no estatuto. Interessante mencionar que compete ao comitê de ética instituir e aprimorar continuadamente o código de ética da CBIL, que será aplicado a todos os associados da CBIL e terá previsão dos procedimentos de apuração de sanções e será mais detalhado. Esse é um documento que vai precisar ser feito em outro momento. Eu coloquei também, após me perguntar bastante se merecia esse artigo estar no estatuto, eu concluí que sim, porque é uma previsão que passa uma boa comunicação para quem está lendo esse estatuto, principalmente para associações e outras entidades, instituições e certificadoras também. É uma segurança, uma garantia de que a CBIL está atenta a esse tipo de questão. Mas, se for o caso de tirar também, é só me informar. Passando para o Comitê de Investimento e Risco, nós temos esse comitê que é apenas de caráter consultivo, que será composto por 3 membros, que terão expertise em finanças sustentáveis e poderão ou não ser contratados, dependendo do que decidir o Conselho de Administração. É importante notar que o Comitê de Investimento e Riscos, diferentemente do Comitê Gestor de Fundos e de Ética, tem um caráter somente consultivo. O de Ética e Gestor de Fundos e outros também têm caráter deliberativo, ou seja, eles irão decidir por alguma questão que lhe seja de sua competência, ao passo de que os comitês consultivos serão apenas para informar os órgãos interessados no assunto sobre a melhor decisão a ser tomada. É importante notar que tem esse artigo que basicamente diz que o comitê ele vai seguir o seu regimento interno. E eu optei por fazer assim, porque embora na primeira versão até tivesse mais detalhadas as funções do comitê e como o comitê funciona, resolvi colocar no estatuto que apenas seguirá o seu regimento para deixar o estatuto menor, mais sucinto, e isso não implica de forma alguma em perda de validade do órgão, enfim. E posteriormente a gente faz um regimento melhor, mais preciso sobre tudo isso. A gente tem também esses comitês de salvaguardas socioambientais, que tem por objetivo aprimorar a parte do relacionamento humano da CBIL com os produtores, com comunidades tradicionais, de uma perspectiva mais antropológica, por assim dizer. E assim como eu coloquei no Comitê de Investimento e Risco, o Comitê de Salvaguardas Ambientais ele funciona conforme o seu regimento, pelas razões que eu já expliquei no Comitê de Investimento e Risco. É mais fácil a gente fazer assim do que ficar alongando sobre essas questões no Estatuto. A diferença do Comitê de Salvaguardas Ambientais em relação ao Comitê de Investimento e Risco é que o Comitê de Salvaguardas Ambientais ele tem caráter consultivo e deliberativo. E, posteriormente, em seu regimento, serão estabelecidas as formas que ele vai operar. Agora, a parte dos comitês comunitários, que gerou bastante discussão também na última reunião. Nós temos os comitês comunitários, que são instâncias de participação social que asseguram voz e voto às comunidades parceiras, nas decisões que afetam seus territórios e modo de vida, possuindo caráter consultivo e deliberativo. A ideia é que cada comunidade da CBIL tenha um comitê comunitário, que vai decidir principalmente sobre aqueles 15% que nós prometemos na Carta de Intenções, e que no caso será o mecanismo de compartilhamento de benefícios, que eu já vou falar
em seguida. E além disso, vai decidir sobre outras coisas também. Como eu já mencionei no começo do vídeo, nós temos essa lacuna aqui do que seria essa comunidade. Nós temos que resolver o que nós vamos compreender como comunidade. Quem é que vai compor esse comitê comunitário? Todos os associados contribuintes que tenham residência têm esse poder de voto dentro do comitê comunitário. Um diretor de desenvolvimento comunitário, que é um cargo da diretoria executiva nova. Um associado representante comunitário e suplente eleito pela comunidade oriundo desta. Eu vou falar sobre isso melhor daqui a pouquinho também. E ao menos um líder comunitário de comunidade tradicional do território não eleito. E veja que eu coloquei aqui ao menos um líder comunitário. Então pode ser que hajam mais líderes comunitários. Diferentemente do associado representante comunitário, que é apenas um associado representante comunitário, que vai ser o representante dos associados contribuintes daquela comunidade. Também, ao menos, um representante de órgão público local. Está previsto também a existência de observadores de entidade parceira ou da comunidade, sem direito a voto. Dentre as competências do comitê comunitário, eu ressalto essa de eleger o associado representante comunitário e o seu suplente. Serão os próprios associados ali que vão fazer essa eleição, cujo processo eleitoral está descrito aqui. Outro ponto importante é que também é de competência dos comitês comunitários deliberar pela instituição e extinção dos comitês temáticos. Então, como eu já falei, a ideia é que tenha, dentro dos comitês estatutários, o comitê comunitário. E do comitê comunitário surjam quantos comitês temáticos se fizerem necessários conforme a realidade daquela região. Vamos falar um pouquinho sobre esse diretor de desenvolvimento comunitário, que é uma função contratada da diretoria executiva atual. Esse diretor de desenvolvimento comunitário é designado e aprovado pelo conselho de administração. Então ele vai ser aquela pessoa responsável, digamos assim, por levar a ACBIL para dentro da comunidade através do comitê comunitário. Então ele tem as funções de dar andamento ao comitê comunitário. Organizar, secretariar, gerenciar e impulsionar o andamento dos trabalhos dos comitês comunitários e seus respectivos comitês temáticos, se houver. E, enfim, é importante ressaltar também que ele tem o voto de qualidade, que eu já falei antes. Então, se caso empatar uma deliberação do comitê comunitário, será esse diretor de desenvolvimento ou diretora que vai decidir sobre o resultado da deliberação. Agora, em relação ao associado representante comunitário. Vou ler com vocês. Apenas um representante comunitário e seu suplente são eleitos pelo comitê comunitário por maioria simples na primeira reunião ordinária, para um mandato de 2 anos. A eles competindo a representatividade dos associados contribuintes daquela comunidade, nas deliberações de seus comitês e na Assembleia Geral no que couber. Lembra que na Assembleia Geral os associados representantes comunitários só podem votar nas matérias que dizem respeito especificamente às suas comunidades, como forma de mitigar a participatividade da representatividade dos associados contribuintes nas decisões da Assembleia Geral. Então, assim que o comitê surgir, assim que for definido que a comunidade e aquela comunidade for instituído o comitê comunitário de Periquito, haverá a eleição desse associado representante comunitário e um suplente. Um ponto interessante é que o associado representante comunitário e seu suplente não necessariamente possuem propriedades vinculadas à ACBIL. Significa que não necessariamente o associado representante comunitário vai ser um associado contribuinte. Isso é praticamente a mesma coisa do líder comunitário. A diferença é que o associado representante comunitário tem poder de voto diferente do líder comunitário, que vem embaixo aqui. O líder comunitário também não necessariamente é um associado da ACBIL, mas possui voz ativa no comitê quando ocupa posição de confiança da comunidade que representa e é por ela designada, possuindo poder de voto no comitê. Então, o líder comunitário tem poder de voto no comitê, enquanto o associado representante comunitário tem poder de voto lá na Assembleia Geral, no que couber, e também no Conselho de Administração. Porque, se vocês se recordam, também tem um associado representante comunitário na composição do Conselho de Administração. Ok, e como que o comitê vai deliberar? A ideia principal é que tenha um máximo ou um mínimo em relação à qualidade que essa pessoa ocupa. Então vejamos, nas deliberações do comitê comunitário, os associados contribuintes, que são os produtores,
devem representar ao mínimo 60% da composição da reunião. Os líderes comunitários, no máximo 20%. Então, esses líderes comunitários que são eleitos informalmente pelas comunidades podem representar até 20% da reunião. Os representantes de órgãos públicos locais, no máximo 10%. Não coloquei aqui em relação ao associado representante comunitário, que obviamente também tem poder de voto no comitê comunitário, porque é um só. Então não faz sentido colocar uma porcentagem. Da mesma forma como acontece com o diretor de desenvolvimento comunitário. Então, frisando, é esse pessoal que dessa forma aqui vai decidir sobre como será gerido o recurso que vai cair para eles de acordo com o escopo do mecanismo de compartilhamento de benefícios, que é um tópico que eu já vou falar. Agora na parte dos comitês temáticos. Cada comitê comunitário pode instituir os seus respectivos comitês temáticos. Esse foi um ponto na reunião passada e uma sugestão era que houvessem os comitês regimentais. E os comitês temáticos são praticamente isso. Nós temos aqui essa previsão e também nós temos a previsão de que os comitês temáticos funcionam conforme o seu regimento. Eu optei por colocar aqui, não pelas mesmas razões que eu fiz no no Comitê de Investimento e Risco e no Comitê de Salvaguardas Ambientais. A ideia de colocar esse artigo que fala que os comitês temáticos funcionam de acordo com o seu regimento é dar essa liberdade para o diretor de desenvolvimento comunitário de decidir como é que será esse regimento, considerando a realidade específica daquela região. Então nós, vamos ter o modelo de regimento, de funcionamento dos comitês temáticos, que terá todas essas missões de conter estrutura, objetivo, competência, etc., mas ele poderá ser modificado de acordo com o conhecimento que o diretor de desenvolvimento comunitário vai desenvolver naquela comunidade. Então ele pode deliberar, ele pode instituir no regimento formas de deliberações diferentes, específicas, enfim. Isso dá maior controle, maior liberdade da CBIL sobre o funcionamento dos comitês temáticos. A gente tem também essa Câmara Técnico-Científica, que confesso foi uma novidade para mim, foi uma sugestão do Gênesis, para além das diversas boas sugestões que ele deu. E acredito que dentro do que a CBIL se propõe fazer, isso faz total sentido, principalmente no que diz respeito à independência funcional da Câmara. É como se fosse um órgão de desenvolvimento científico independente das deliberações do Conselho, restrita, obviamente, claro, às diretrizes gerais e finalidades da CBIL. Ela conta com todas essas especialidades aqui. E em relação aos projetos envolvendo créditos de carbono, é interessante que a gente tem também essa unidade, que é como se fosse um braço do CTC que vai ser voltado a esse tipo de coisa, para esse tipo de projeto. E mostra para certificadoras e para qualquer outra entidade que estiver olhando que a CBIL tem essa competência técnica, tem essa qualidade de poder manusear projetos de complexidade como os de carbono. E a gente tem também agora a nossa diretora executiva nova, que passou a ser um órgão estritamente executivo no último grau hierárquico da CBIL. Ela vai ser composta agora por pessoas contratadas pelo Conselho de Administração. Ela vai contar com o diretor executivo, como se fosse o CEO, o diretor técnico-científico, que vai ser a pessoa responsável por gerir a CTC, a Câmara Técnico-Científica, o diretor administrativo financeiro e diretores de desenvolvimento comunitário. Então, aquele agente de desenvolvimento comunitário responsável pelo gerenciamento e impulsionamento dos comitês comunitários serão integrantes da diretoria executiva atual. Isso vai garantir mais celeridade, maior troca de informações, enfim, maior proximidade também dos produtores com a CBIL, de certa forma, né? Eu coloquei diretores no plural de propósito, porque não sabemos a necessidade real de quantos diretores serão necessários para poder gerenciar os comitês, dependendo do que será definido como comunidade. Pode ser que sejam mais de 40, 50 ou 60 comunidades. Então, nós não sabemos quantos diretores ou diretoras de desenvolvimento comunitário precisaremos. Coloquei no estatuto as competências do diretor executivo, num rol não taxativo. E é importante chamar atenção para que o fato de que o diretor ou diretor executivo vai representar a CBIL. Ou seja, será como se fosse o presidente da CBIL. Só que
de uma maneira aparente, né? Porque quem terá o poder decisório da CBU será o Conselho de Administração, que não vai aparecer. Então, é um cargo super importante e deve ser bem pensado quem vai ocupar essa posição. Aí, as demais competências dos outros cargos da diretoria executiva eu coloquei que será estabelecido em regulamento interno. Então, haverá um regulamento interno da diretoria executiva discriminando as funções de cada um e outras questões correlatas. Agora, para não alongar mesmo o estatuto, que já está maior que o da Petrobras. Vamos lá. Agora sobre o MCB, Mecanismo de Compartilhamento de Benefícios, um aportuguesamento do que seria o Benefit Sharing Mechanism. E apresentado pelo James também, e uma coisa que até então eu desconhecia, mas eu andei estudando e eu achei que ficou bem bacana essa questão. Ficou inclusive melhor alinhada do que os outros MCBs, por assim dizer, que eu estudei por aí afora. Bom, o MCB vai ser o mecanismo pelo qual os benefícios geridos e proporcionados pela CBIL serão distribuídos entre os seus associados que merecem determinados benefícios. Então, é como se fosse uma estrutura de repartição de benefícios que respeite as finalidades estatutárias. E ela tem também um condão do ponto de vista tributário contábil de demonstrar que nós estamos distribuindo benefícios, nós não estamos distribuindo lucros. Isso é muito importante para a gente manter nossa imunidade tributária e vários outros benefícios que nós temos por ser uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e fugirmos da pesada tributação que pode atrapalhar o nosso projeto. Nesse artigo, nós temos que a governança do MCB será exercida de forma compartilhada entre a CBIL e os comitês comunitários. Aqui, nós estamos nos referindo àqueles 15%, que será decidido pelo comitê comunitário como que eles vão usar aqueles benefícios a que têm direito por serem comunidades. E lendo a completude do artigo, a gente consegue perceber também que o Conselho de Administração que vai fixar as diretrizes de repartição e o comitê comunitário terá que respeitar e, dentro das possibilidades que são dadas pelas diretrizes do Conselho de Administração, distribuir aquele fundo de reserva para projetos com a comunidade. Eu gosto muito desse artigo que fala da natureza do mecanismo de compartilhamento de benefícios e fala expressamente que é não remuneratória. Então, do ponto de vista contábil e tributário, pelo menos nós estamos tentando manter a nossa imunidade tributária, falando que nós não estamos distribuindo proventos, lucros e coisas do gênero. E também a natureza finalística, né? Porque a finalidade será decidida pelo Conselho de Administração. Ele que vai definir quais são as finalidades, os objetivos finais do MCB e, portanto, como que os associados devem se comportar para receber o devido benefício. E isso é bem importante também, porque em relação ao que os associados vão receber diretamente, né, como pagamento de serviços ambientais ou alguma outra indenização do gênero, eles terão que observar determinadas regras, né? Então não será um repasse de pagamentos desvinculado de obrigações. Nesse sentido também o MCB pode vir a ser um grande reforço ao contrato que será estabelecido com os produtores em relação à cessão de direitos de crédito de carbono. Vocês lembram do Fundo para Projetos com a Comunidade? Aqui ele toma outro nome, ele chama Fundo Compartilhado do MCB, que será gerenciado pelos comitês comunitários, o que vai estar nas diretrizes do MCB. Lembrando que assim, o MCB ele tem no estatuto a previsão de existência e previsão de diretrizes gerais, mas ele ainda será um documento elaborado de maneira mais aprofundada a partir de ou um regimento, ou uma política interna, ou decisões esparsas do Conselho de Administração. Enfim, ele não está completo aqui porque ele não coloca exatamente o que será feito, como será feito. Aqui é só a informação de que existe o MCB e que é através do MCB que os benefícios serão compartilhados. A gente tem esse capítulo também das vedações de integridade financeira, que eu também pensei em tirar, mas no final das contas eu resolvi deixar ele aqui porque fica bem reforçado todas essas questões. É um capítulo importante e não vou me alongar muito nele.
esse capítulo da gestão de ativos ambientais intangíveis, assim como o capítulo acima, eu pensei sinceramente em tirar, mas eu concluí em deixar aí. Porque, embora ele tenha alguns conceitos que não são conhecidos por todos, do ponto de vista do mercado, principalmente das certificadoras e outras associações, esses conceitos são importantes serem trazidos aqui porque eles vinculam a associação em determinado método de gestão de ativos ambientais. Então, está falando como que a associação vai gerir os recursos provenientes dos ativos ambientais. Isso dá maior segurança para investidores interessados nos processos da CBIO e também dá mais segurança para as próprias certificadoras, de que é um projeto legítimo, que é um projeto que vai respeitar determinados mecanismos de compartilhamento de benefícios e vai repartir de forma, enfim, não lucrativa para os associados. Então, eu optei por deixá-lo aqui, mas se for da conveniência de vocês, a gente consegue colocar ele em um documento de política institucional, tal como o capítulo acima. E só um detalhe, foi pontuado na reunião passada, se não me engano, pela Bruna, para não limitar o alcance desses termos, né? VCS, VCU e etc. Então, durante todo o estatuto, busquei colocar VCUs e idênticos, né? VS standard e similares, porque, enfim, eles mudam, eles são atualizados, então é para garantir uma continuidade do projeto, continuidade da ideia. Pessoal, então terminamos a nossa conversa hoje. Eu sei que o vídeo ficou muito grande, mas em razão da complexidade do assunto e da quantidade de informações, não teria como eu fazer de outro modo. Eu tentei ser o mais breve possível e eu espero que a partir desse vídeo, com o envio prévio do estatuto e também com as notas da versão, tenha sido possível compreender qual que é a realidade da proposta estatutária e tenha sido possível a gente fazer uma reunião mais qualificada, mais direcionada. Acredito que da forma como o trabalho está sendo apresentado, a gente consegue tomar uma decisão mais rápida, até porque vocês conseguem voltar o vídeo se não compreenderam uma parte, e enfim. Estou aberto para ouvir as demais sugestões, porque não tem como o trabalho ficar perfeito, e então vocês precisam opinar, para eu saber se está bom, se precisa modificar mais alguma coisa, e vamos rezar para o cartório olhar com bons olhos o que nós estamos fazendo. Muito obrigado pela sua atenção e valeu!